Bem-vindo a mais uma aula do ensino universitário Matemática Simples. Na 20ª aula de hoje, iremos estudar o Teorema Fundamental do Cálculo. Normalmente é introduzido após o estudo das primitivas de funções reais. Em que é que consiste o Teorema Fundamental do Cálculo? Ora, se tivermos uma função real de variável real que seja contínua num intervalo fechado desde a até b, e f uma função definida como o integral desde a até x desta função ft dt. Isto por integral nós entendemos a área que vai desde a até x desta função fx. Portanto, por exemplo, imaginem que a minha função f de x tem este aspecto. Então estamos a falar do integral que vai desde um determinado valor a até x. Portanto, esta área é o integral que está aqui a ser apresentado nesta função f de x. Então, o que o Teorema Fundamental do Cálculo garante é que a derivada desta função, f maiúsculo, é igual à nossa função inicial f. Como consequência, esta muito aplicada no cálculo integral, é que se tivermos uma função real que seja contínua no intervalo AB e f for a função primitiva de f minúsculo, então o integral desde a até b de f de x dx é igual à primitiva da função f minúsculo no ponto B menos a primitiva da função no ponto A. Ou seja, por exemplo, imaginem que se pretendia calcular este integral que aqui está desde 2 até 5 da função 2x ao cubo menos 4. Então, utilizando este corolário do Teorema Fundamental do Cálculo, o que se pode fazer é primitivar esta função que surge aqui dentro do integral, portanto, primitivar o f minúsculo, neste caso o f minúsculo será esta função aqui, e substituir nos dois pontos. Portanto, primeiro substituir por 5, a subtrair por esse valor substituído no ponto 2. Eu vou já resolver este exercício todo desde o início. Portanto, como é que isto poderá ficar? Então, podemos em cálculos auxiliares, se entenderem, fazer a primitiva desta função 2x ao cubo menos 4, que ficará 2x à quarta sobre 4 menos 4x, ou seja, x à quarta sobre 2 menos 4x. E agora aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo, tendo em conta que isto será igual ao valor desta função no ponto 5, portanto 5 à quarta sobre 2 menos 4 vezes 5, a subtrair pelo valor nesta mesma função, portanto na tal primitiva, só que agora no ponto 2, ou seja, no outro extremo do intervalo do integral que está a ser calculado. Portanto, ficaria 2 à quarta sobre 2 menos 4 vezes 2. Feitas as contas, ora 5 à quarta, creio que é 625, só para confirmar. 625 sobre 2, 4 vezes 5, 20. Aqui o 2 à quarta dá 16, e dividir por 2 dá 8. 8 menos 8. E estes dois acabam por se eliminar. E ficamos apenas com 625 sobre 2 menos 40 sobre 2, que dá 585 sobre 2. Ora, todas aquelas técnicas que foram utilizadas para o cálculo das primitivas se podem utilizar também agora no cálculo integral. Portanto, estamos a falar da primitivação por partes, das trigonométricas, até das racionais se podem utilizar. Já agora, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo de uma trigonométrica. Não sei se recordam que o cosseno de x ao quadrado, isto foi uma consequência, foi uma das aulas que nós vimos sobre primitivas, que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1/2 de 1 mais cosseno de 2x. E podemos aplicar essa mesma expressão na primitiva desta função 2 cosseno ao quadrado de x que está aqui. Quem quiser fazer isto em cálculos auxiliares pode fazê-lo. Se quiserem já deixar no nosso integral, podemos perfeitamente fazer isso. Portanto, vamos colocar aqui 2 vezes 1/2 de 1 mais cosseno de 2x, dx. Este 2 com este 1/2 acabam por cortar e ficamos com 1 mais cosseno de 2x dx. Bem, a primitiva de 1 não tem nada a fazer, não é? Isto aqui é x, simplesmente. A primitiva de uma constante é essa constante a multiplicar por x. Aqui, para conseguirmos, portanto, podíamos ficar simplesmente com, separando as primitivas, já agora, ficamos com, aqui não é 6, é π, fica com 1 dx mais primitiva deste π sobre 6 até π de cosseno de 2x dx. Como eu havia dito, esta primitiva
fica x. Há quem coloque esta notação representando que vamos substituir esta função por π e a subtrair por aquela mesma função x, mas no ponto π sobre 6. E agora, para esta primitiva, precisamos de, se esta for a minha função, cosseno de f, cá fora da função devia estar o f', portanto falta lá um 2, colocamos um meio aqui atrás. E como é que fica a primitiva, só para recordar, a primitiva de f' cosseno de f é o seno de f, ou seja, isto fica um meio de seno, neste caso o f é 2x, mais uma vez com estes parênteses retos, desde π sobre 6 até π. Para esta função ficamos com π menos π sobre 6, esta é simples. Esta aqui também não vai ficar muito complicada, porque vamos ficar com um meio de seno de 2π menos seno de 2 vezes o π sobre 6. E agora é só fazer cálculos. π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6, passando o π ao mesmo denominador. E aqui o seno de 2π é 0. E isto aqui é o seno de π sobre 3. Ora, o seno de π sobre 3 é raiz 3 sobre 2. Então, o resultado final desta primitiva fica, deste integral neste caso, fica 5π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 4. E este é o resultado final da nossa segunda primitiva. Vamos ver já agora uma situação por partes. Já fizemos uma imediata, que foi esta aqui, uma função polinomial que surge aqui dentro do nosso símbolo integral. Fizemos uma trigonométrica e agora vamos terminar com uma por partes. A substituição já vai ter ali uma ligeira alteração relativamente ao integral, que até acaba por tornar mais simples a substituição. Está bem? Portanto, o processo de substituição na primitiva, a meu ver, torna-se um bocadinho mais complicada, porque temos no final que voltar atrás, voltar à nossa incógnita, coisa que não é necessário fazer nos integrais, mas isso será uma aula à parte. Eu depois irei também falar sobre as primitivas de substituição, ou melhor, os integrais com o processo de substituição. Vamos terminar com uma primitiva por partes. Já agora recordo que primitiva de u vezes v é igual a primitiva de u vezes v menos a primitiva de u vezes v'. Ou seja, neste caso, vamos considerar, eu já agora vou só abrir aqui o Corel Painter para termos mais espaço para poder trabalhar esta expressão. Portanto, vamos considerar, uma vez que o logaritmo não tem primitiva imediata, vamos considerar que temos o integral desde 5 até 8 de 1 vezes ln de x. O que é que isto quer dizer? Que esta vai ser a função que vai ser primitivada e esta é a função que vai ser derivada. Portanto, como é que isto fica? Ficamos com a primitiva de 1, que é x, vezes a segunda, desde onde? Desde 5 até 8, menos, e agora temos que fazer novamente o integral, da primitiva de 1, que é x, vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. O que é que podemos fazer agora? Aqui podemos substituir já, pode ficar 8 ln de 8 menos 5 ln de 5. Relativamente a esta expressão aqui, como o x de cima corta com o x de baixo, ficamos apenas com a primitiva de 1, que é x, desde onde até onde? Ora, na mesma, desde 5 até 8. Então isto vai ficar 8 ln de 8 menos 5 ln de 5 menos 8 mais 5, está bem? Menos com menos dá mais. Portanto, fica aqui menos 3. Então o resultado final, 8 ln de 8 menos 5 ln de 5 menos 3. E este é o resultado final deste nosso terceiro integral. Portanto, temos aqui mais uma situação. A única que não abordei foi mesmo a das funções racionais. Também pode experimentar fazer um outro exercício sobre funções racionais. Mas o que é importante aqui é saber primitivar bem, porque estas situações tornam-se muito mais simples quando se sabe o que fazer dentro de cada primitiva. E atenção que eu não estou a falar em integrais impróprios, portanto eu estou sempre a considerar que a função é contínua dentro do intervalo em causa, coisa que aconteceu em todas as funções que nós vimos até agora, mas claro que se a função já não for contínua naquele intervalo, as coisas já mudam ligeiramente. Portanto, como havia dito, eu vou estudar em breve primitivas integrais em que temos que utilizar o processo de substituição para vermos aquela ligeira diferença que há relativamente a primitivar. Portanto, primitivar por substituição é um pouco diferente de integrar por substituição. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.